Olá, uma ótima noite para você que nos assiste. Estamos entrando e iniciando agora a série de sabatina com os candidatos à Prefeitura da cidade de Contagem. Hoje conversa comigo o professor de Geografia na Rede Municipal de Educação e na Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Ele que tem especialização em Educação Ambiental, Gustavo Olímpio, e também que faz parte da executiva da CSP com Lutas, que é a Central Sindical e Popular, e que também atua no Conselho Geral da Sindiúti MG, e que vai abrir essa sabatina com a gente. Gustavo, uma ótima noite, é uma alegria, em nome do curso de jornalismo e do Centro Universitário Una Contagem, poder te receber para esse momento tão importante da democracia da nossa cidade. Eu que agradeço, né, a presença aqui, o convite a essa sabatina, né, a primeira de uma jornada que eu vou ter essa semana. Então, eu estava muito ansioso para participar aqui com os estudantes do curso de jornalismo e poder debater um pouquinho do programa do PSTU para essas eleições. Gustavo, eu já vou começar te perguntando por que você quer ser prefeito de Contagem? Quero ser prefeito da cidade para justamente discutir aqui para Contagem. Contagem é a terceira maior cidade mais rica do estado de Minas Gerais. Mas quando a gente vai falar de distribuição de renda, nós estamos aqui em 58ª. Então, é uma cidade formada por trabalhadores, por gente que labuta, né, como estuda e que sofre justamente com os problemas da cidade. Então, nós queremos governar para quem de fato produz a riqueza dessa cidade, para a juventude, para os trabalhadores, para os servidores públicos municipais, porque nós estamos falando de bilionários que enriquecem a cada vez mais à custa do nosso trabalho, mas quando a gente vai ver a distribuição de renda, não é bem assim que acontece. Os mais ricos, os bilionários, ficam com a riqueza que é produzida pelos trabalhadores. Gustavo, não era neste momento, mas como você já entrou no assunto, eu preciso te perguntar, o seu governo, então, ele vai ser focado nessas classes que você citou. Hoje, Contagem, ela é uma cidade no governo do estado onde nós temos grandes empresas, a própria prefeitura, né, tem um diálogo grande com essas empresas. Como que ficaria esse diálogo com essas empresas que tem chegado cada dia mais empresas para o município? Porque, na verdade, quando a gente olha para a cidade, Contagem é uma cidade que tem uma tradição industrial muito forte. Só que nós vemos postos de trabalho sendo fechados. Aqui ao lado nós temos o 5, né? O Centro Industrial de Contagem, um 5A, um 5, que a gente vê essas empresas fechando. Não sei se vocês sabem, mas Contagem, por exemplo, nós tivemos aqui indústria de chips, indústria de computadores de alta performance, e essas empresas fecharam. E hoje nós temos empresas de menor valor agregado, principalmente ligados à produção de carne, que pagam mais baixos salários. Nós temos que retomar essa tradição industrial dessa cidade, que é a indústria que paga os melhores salários e que tem fechado nos últimos anos. O que tem colocado em Contagem, que tem crescido, são indústrias de logística, indústrias de atacado, que justamente que pagam, inclusive, salários mais baixos. Nós temos que mudar essa lógica, atrair empresas aqui e justamente governar para os trabalhadores que sofrem, que padecem com os mais baixos salários da cidade. Tudo bem. E como que nós traríamos novamente essas empresas para o município hoje? Né? Como você falou que nós já tivemos essas empresas na cidade que fecharam. Como que você, como prefeito, atuando como prefeito do município, iria fazer para atrair essas empresas novamente, esses empresários, para gerar esses empregos? Então, esse processo não é um processo somente de Contagem. Contagem não é uma ilha. Então, a gente vive esse processo no Brasil como um todo. Então, Contagem, a Prefeitura de Contagem, ela tem que fazer parte de um processo de mobilização, de justamente discutir com o Brasil que a gente, com o conjunto da sociedade brasileira, que nós temos que retomar a história de industrialização do nosso país. Nós, inclusive, vemos hoje que o Brasil, há pouco tempo,
tinha um parque industrial imenso, e hoje, como eu falei, é justamente um parque voltado para a questão do agronegócio, inclusive esse agronegócio que está voltado para as queimadas que estão acontecendo no nosso país, dos ataques ambientais, e estamos vendo que nós estamos perdendo o nosso parque industrial para outros países, inclusive. Então, nós temos que fazer, Contagem tem que fazer parte, a prefeitura tem que fazer parte da retomada dessa discussão, inclusive com o conjunto da sociedade brasileira. Entendi. Aqui comigo está a Eduarda, que é da minha turma, e o Davi. Agora, a Eduarda vai conduzir a pergunta aqui. Boa noite, Gustavo. A atual gestão ganhou as eleições construindo uma ampla aliança com as velhas oligarquias, representadas pelos vereadores. Como o senhor... Isso está no plano de governo. Como o senhor pretende governar a cidade sem realizar essas alianças políticas, tendo uma Câmara de Vereadores toda inclinada a um candidato? Qual seria a sua abordagem para evitar certos tipos de resistência em relação aos vereadores? Então, a Câmara dos Vereadores hoje é um grande balcão de negócios. Não é à toa que os vereadores hoje eles estão fazendo... vai ter, inclusive, amanhã, né, pela manhã, uma votação em que irá aumentar o percentual das emendas, a mesma coisa que está discutindo no Congresso Nacional, as emendas impositivas dos vereadores para o orçamento de 1% para 2%. São algo em torno de 300 milhões aproximadamente, que vão ser discutidos. Então, é um grande negócio. A Prefeitura de Contagem fez uma aliança nessas eleições com 16 partidos. Inclusive partidos como União Brasil, partidos como PP do Lira, que votou, inclusive, o partido, inclusive, que votou o PL do estupro no Congresso Nacional, são alianças que vão além do campo, inclusive, propriamente ideológico. Quer dizer, é um toma lá da cá. Nós queremos governar, inclusive está no nosso plano de governo, são conselhos populares, em que a população ela tem que decidir, não são os vereadores ou a própria prefeitura que tem que decidir o que é melhor para o seu bairro, para a sua região, para o investimento público. São esses conselhos populares, organizados pela própria população, que vão decidir. Então, a aliança que nós vamos fazer é com a classe trabalhadora, com a população do seu bairro, para discutir a totalidade do orçamento, para discutir quais são os problemas do seu bairro, e não uma discussão de vereadores, como a que temos aqui em Contagem, que cada vereador tem uma associação de bairro, uma associação em que eles oferecem serviços bancados pela própria prefeitura, dinheiro que deveria ser investido na saúde, diretamente diretamente da educação, e que são desviados para esses vereadores, para eles fazerem a sua bancada eleitoral para ganhar as eleições seguintes. Gustavo, você citou a questão da criação de conselhos, né? Tem no seu plano de governo e você acabou de citar aqui novamente. Hoje no município, hoje na nossa cidade, nós temos o Conselho da Cultura, nós temos o Conselho da Saúde, da Educação, e a cidade de Contagem ela já recebeu alguns prêmios por participação popular, prêmios nacionais e internacionais. Esse conselho seria baseado no que nós já temos hoje implantado dentro do município? Não, seriam conselhos que, de fato, eles têm que ser deliberativos. Eu já fiz parte do Conselho Municipal da Educação quando eu fui do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Grande parte do que era votado no Conselho, a Prefeitura não acatava. Nós discutimos, inclusive, o aumento da verba para a educação de 25% para 30%, inclusive numa conferência municipal. E não foi acatada. A Prefeitura discutiu não aprovar. No Conselho da Cultura está se discutindo agora o aumento para 1% da verba para a cultura. Hoje, Contagem investe cerca de 0,25% do PIB. E a Prefeitura não discute, porque ela acata as decisões dos vereadores, que grande parte delas não é calcada na necessidade real da população de Contagem. Então, ela decide
o que vai ser aprovado daquele conselho ou não. Nós achamos que o conselho ele tem que ser deliberativo. O conselho votou que a população decidiu, os conselheiros decidiram, ou o Conselho da Saúde decidiu, ele tem que ser acatado e não a bel prazer dos vereadores ou da própria prefeitura que decide o que vai ser aprovado ou não. Na prática é muito interessante, né? Mas a gente sabe como que funciona a política e aí a gente sabe que, infelizmente, eu vou retornar um pouco na pergunta da Eduarda. Sem essas alianças, a gente sabe que a Câmara não libera, como você mesmo falou a questão, os projetos podem ser derrubados na Câmara através da votação das plenárias. E como que você vai garantir que o que for decidido no conselho, ou o que for decidido, ou que um vereador não vai jogar, eu posso chamar de velha política, né? Que seria, vou falar entre parênteses, o que acontece hoje. Como que você, na cadeira de prefeito, com a caneta na mão, como que seria isso mais efetivamente? Porque ainda ficou confuso na minha cabeça. A ideia do conselho é bacana, mas como que seria na prática nisso? Nós queremos incentivar a mobilização popular. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, há uma discussão, um processo de mobilização num bairro chamado Estâncias Imperiais. Que há pouco tempo, a obra do Rodoanel, né, que depois eu quero discutir um pouco aqui com vocês, que é uma obra que vai atacar a nossa cidade, ela ia passar por cima da questão desse bairro. Com mobilização popular, eles conseguiram mudar o traçado do Rodoanel e foram além. Conseguiram, através da mobilização dos trabalhadores, não foi que através de vontade dos vereadores, foi com os trabalhadores, com a população lá se mobilizando, bairro muito carente. Conseguiram agora, através do PAC, a urbanização do bairro, que é um bairro com as ruas, o esgoto corre a céu aberto, ruas sem tratamento, sem esgotamento, sem obra pluvial, vários problemas do bairro. Conseguiu obras, inclusive de melhoria, uma verba substancial para a melhoria do próprio bairro. Então, através disso, da mobilização dos trabalhadores, disso nós vamos conseguir essa questão da mobilização. Mas aí, nós vamos não com a lógica que a gente tem hoje. Porque a maioria dos vereadores, os vereadores que estão disputando agora, eles vão para a Câmara dos Vereadores, tem sessão somente na terça pela manhã, às vezes 2 horas de sessão. A maioria do que eles votam, votam projetos, mudança de nome de rua, questões, não projetos que melhoriam a própria população, certo? Então, nós vamos mudar essa questão dessa própria lógica. E através da mobilização dos trabalhadores do seu bairro. Estive agora visitando também um bairro lá no Jardim Riacho, e que a associação de bairro está se mobilizando para a construção do posto de saúde, para melhoria, para a preservação de uma mata do seu bairro, certo? Lá, a preservação das nascentes, a construção de parques lineares, a melhoria da questão da mobilidade do bairro e através da mobilização dos trabalhadores. São 2 exemplos que eu coloquei, além de muitos, que tem da nossa própria cidade, e não através de um vereador A ou B que vai através da mobilização, mas eles têm medo disso. Porque mobilizar significa que aí o projeto não são deles, são através da população. É o que eles não querem. Então, nós vamos ter que mudar essa lógica que tem na própria cidade. É difícil, pode parecer utópico, mas é um governo voltado através da própria necessidade dos trabalhadores, dos operários, inclusive da cidade. Vou passar a palavra para o Davi. Boa noite, Gustavo. Você falou um pouquinho sobre juventude, sobre educação. Eu queria entender como que sua experiência como professor no município e como que agora que a gente está numa era muito digital, muito tecnológica, como que essa experiência como professor pode trazer um impacto para o seu governo aqui no município, para trazer melhorias para a educação aqui no nosso município? Primeira coisa é ouvir a juventude, ouvir os jovens. Há uma fala que muita gente que coloca, e eu como professor há mais de 20 anos, eu discordo plenamente. Tem muita gente que fala que essa juventude não quer nada. Eu acho que quer. Só a gente saber ouvir essa juventude, não é só a rede social hoje, ela é um problema. Eu concordo que tem afastamento, inclusive no pós-pandemia também, muita gente se jogou muito na juventude.
mas é chegar até a juventude, saber ouvi-la no interior das escolas, escutar aqui nas universidades, saber suas necessidades, discutir com ela espaços de cultura e lazer na nossa cidade que não tem. Apesar de ter falado das nossas praças, que as reformas das praças, as praças, grande parte delas estão fechadas, e uma parte delas, inclusive, impede o convívio da própria juventude. Então, nós temos que criar isso nos bairros mais pobres. No Nacional, onde eu trabalho, né, onde eu mais atuo, nós não temos espaços, parques locais, onde essa juventude pode exercer, certo? São espaços, inclusive, arredios a essa juventude. Então, nós temos que saber ouvir com cultura, com lazer, a construção de novos espaços culturais. Tive agora há pouco uma conversa com os agentes culturais aqui de Contagem, por exemplo, o cinema de Contagem, né, um antigo cinema, que poderia ser um espaço de cultura e lazer, não tem. Os parques de Contagem também, para propiciar isso. E a gente, inclusive, utilizar a rede social a nosso favor, mas colocar a rede social, assim, perto da juventude. Então, a minha experiência como professor é saber ouvir, mas não é saber de forma arrogante da gente de cima, como lá chegar que a gente sabe tudo, mas chegar também dando liberdade para eles falarem, inclusive questionarem o que nós estamos fazendo de errado. Candidato, nosso tempo está passando e nós já temos 15 minutos. Passa muito rápido. Nós temos assuntos que são importantes e que o senhor falou que quer conversar sobre. Então, vou falar do Rodanel. O seu plano de governo, e também está aqui no seu material, que o Rodanel vai atravessar em sua nova versão 70 quilômetros de comprimento, 70 quilômetros de comprimento, atingindo 8 cidades da Grande BH, atravessará densas áreas populacionais, passando por Contagem, cortando ao meio Betim, e áreas de proteção ambiental, como a Várzea das Flores. Porém, foi aprovado pela nossa Câmara de Vereadores aqui do município um novo plano diretor. E esse plano diretor, ele não permite o Rodanel traçado pelo governo do estado. Então, a atual gestão, ela está em conversa com o governo do estado, a prefeitura de Betim, com a atual gestão de Betim, para gerar um novo percurso, né, para passar esse novo percurso. A minha pergunta em relação ao Rodoanel: o senhor, caso eleito, a partir de 1º de janeiro, como que será o seu diálogo com o governo do estado? Para que eles aceitem essa mudança, e o que a sua gestão vai fazer para que gere menos impacto na vida da população e impacto ambiental? Então, a obra do Rodoanel, o seu plano original, inclusive nós colocamos aqui um novo projeto, né? O plano original é 100 quilômetros e 10 cidades. Ao todo, vão passar, na nova versão, 17 bairros densamente povoados. Apesar da prefeitura ter colocado contra, tanto a prefeitura de Contagem como a de Betim, colocaram contra, foi uma mobilização, inclusive, colocada pelos movimentos sociais da cidade, que conseguiu essa alteração. Não foi a prefeitura e nem os vereadores, como voltando, inclusive, no tema dos conselhos populares, foi a população, foi o povo, certo? Os movimentos sociais, ambientais da cidade, que conseguiram. Inclusive, estava colocado um plano diretor antigo, que Contagem não teria mais área rural, seria a região toda de Nova Contagem, outras mais, que seriam áreas consideradas urbanas, permitindo a questão da própria especulação imobiliária e permitindo a obra do Rodoanel. A obra hoje, mesmo com a Prefeitura de Contagem e Betim sendo contra, propôs um projeto, a Prefeitura de Betim propôs um projeto alternativo, que seria inclusive mais barato, o governo do estado não mudou o seu projeto. Ele continua com o seu projeto, e inclusive num decreto, ele colocou toda a área dos 70 quilômetros, ele colocou como fins já de desapropriação. Através de um decreto legislativo, pode ser votado essa semana, a Assembleia Legislativa pode derrubar esse decreto estadual. Mas o governo do estado já licitou a obra, licitou, né, a obra passando por Contagem em Betim, e que se essa obra, que o governo Zema quer a todo custo aprovar,
E que se essa obra for aprovada do jeito que está, vai significar que em cerca de 5 a 10 anos nós podemos ficar sem água em Contagem. Porque a Vargem das Flores, né, a represa da Vargem das Flores, ela é um principal manancial de Contagem. A gente tem uma parte ainda que é de outras reservas de água, como a do Paraupeba e também a do parte do Rio das Velhas, mas a maior parte de Contagem de Betim é do Rio da Vargem das Flores. Então, nós não podemos permitir. Não é que a Prefeitura de Contagem, colocado contra, essa luta, ela continua. E ela passa por áreas quilombolas, áreas culturais importantes da nossa cidade, e não vai resolver o problema da mobilidade. É uma obra que ela vai ser pedagiada, num sistema mais novo de pedágio, inclusive, que você vai andar por quilômetro rodado, vão ter poucas alças de acesso a rodovia e vai abrir espaço para especulação imobiliária, que hoje Contagem, não precisa ir longe, Contagem hoje estão subindo torres e a mobilidade urbana de Contagem, o trânsito de Contagem está caótico mesmo, essas torres não estando sendo ocupadas. Então essa obra vai piorar a vida da nossa cidade e não vai resolver um problema que é crônico da Grande BH, que é o problema do anel rodoviário, que não será resolvido para mais uma obra rodoviária. A gente tem outras obras, como o trem metropolitano, transporte sobre trilhos, ampliação do metrô, o transporte público de qualidade, que ela pode ser resolvida, certo? Então, não é uma obra, não é o Zema, a todo custo, quem impor para nós essa obra. E o governo Zema, eu sou servidor estadual, ele quer, inclusive, entregar tudo para a iniciativa privada. Ele não quer ter discussão para melhoria, quer privatizar a CEMIG, Codemig, Copasa, as escolas públicas, cerca de 80 escolas estão sendo colocadas para privatização, certo? Hoje, colocando inclusive tudo, mas é a mesma coisa com o Rodanel. Não é resolver um problema, é atacar ainda mais em um problema ambiental grave que a gente tem na nossa região. O senhor falou de problemas e um dos problemas é a mobilidade na cidade. Vamos falar do transporte público, que a gente sabe que é algo que é muito difícil para a população, para quem pega ônibus. O seu plano de governo, candidato, afirma que Contagem paga uma das passagens mais caras e que ainda assim tem um dos piores serviços ofertado para a população. E fala sobre a questão que é para enriquecimento dos empresários, né, que está há muito tempo aí. Quais são as suas propostas para reduzir o preço da passagem de ônibus? Lembrando que em Contagem apenas 60%, apenas 40% das linhas são de responsabilidade da administração municipal. Os outros 60% é sob gestão do Estado. Então, no transporte interno à cidade, nós temos a passagem mais cara da região metropolitana e do Brasil, R$6. Marília Campos, ao invés de ela discutir a redução do preço da passagem, quando estava tendo toda a discussão, mobilização, inclusive, discussão do preço da passagem, ela entrou na justiça em defesa dos empresários, para permitir. E ela não discutiu até agora, apesar do SIM, né, o Sistema Integrado Metropolitano de Transporte, né, Sistema Integrado de Mobilidade, está se discutindo na cidade, e estava desde o governo Alex de Freitas, desde o governo Carlim, que na verdade está sendo discutido, só fez 2 estações, construiu 2 estações. As outras estações nem foram licitadas ainda. E não se discutiu até agora, inclusive os próprios contratos. Não é à toa que as empresas de ônibus, a Discussão Gonçalo, por exemplo, Transimão, elas estão sendo sempre denunciadas por causa do péssimo transporte aqui, da própria cidade. E nós pagamos um transporte caro, eles dizem que tem prejuízo, mas há um lucro absurdo dessas empresas. Então, nós discutimos aqui, primeiro, a criação de uma empresa pública municipal de transportes da cidade, a discussão da tarifa zero, bancada, inclusive, por esses lucros exorbitantes dessas empresas de ônibus. Porque, inclusive, cidades como Ibirité, o transporte com a tarifa zero, precisamos ir longe, outra cidade, Ibirité, aqui mesmo, a tarifa zero, certo? Bancada, inclusive, pelos lucros da própria, da própria discussão do próprio transporte. E justamente a volta dos cobradores, né, dos agentes
de transporte e a melhoria do transporte público para a nossa cidade. É um absurdo ter uma trabalhadora da ABB, uma fábrica que temos aqui em Contagem, ela ter que sair correndo, lá que são a maioria mulheres, ter que sair correndo porque não consegue pegar o ônibus. Se não pegar o ônibus, o outro vai passar lá, sabe-se lá quando. Certo? E tem uma discussão, inclusive, da construção de empresas. O problema do transporte, que é um problema metropolitano. Então, nós temos que ter uma discussão metropolitana dessa discussão de transporte. E, inclusive, a discussão de reverter a privatização do metrô de BH, né, que atende, inclusive, uma porta de Contagem, não deveria nem chamar metrô de BH, já que atende Contagem também, a ampliação desse metrô para outras áreas de maior densidade populacional da nossa cidade. E você acha que com o diálogo a gente vai conseguir resolver a questão desse transporte hoje metropolitano entre as cidades? Porque o problema de ônibus, ele não é um problema só de Contagem, né? Como você mesmo falou, tem todo um histórico por trás aí dessa questão de ônibus. Ele não é só, mas é possível isso? Eu estou te perguntando com sinceridade. É possível a gente solucionar esse problema? É possível, como eu falei. O nosso programa é muito calcado na própria população, no conjunto da população. É muito calcado nisso. E nós achamos que com mobilização, discutindo com os trabalhadores, é possível reverter essa lógica. Entendeu? Por exemplo, você falou aqui da Marília ter assinado antes. Não é verdade. O problema do Rodoanel está sendo discutido desde lá de trás, desde quando ele surgiu. No problema da questão da própria Gandarela, na Frente Popular de Contagem, nos movimentos sociais da nossa cidade. Então, nos movimentos sociais da região metropolitana. Contagem tem uma história de mobilização, que aqui foi a primeira greve na época da ditadura militar, em 1968. É nessa história que nós temos que nos calcar. Porque com essa história de mobilização da própria juventude, a juventude se mobilizou, a juventude derrubou o governo, derrubou a ditadura militar. O problema do transporte coletivo na nossa cidade é parte desses problemas. Então, nesse processo de mobilização, inclusive de um diálogo, é que nós queremos resolver esses problemas. Candidato, para a gente encerrar, eu vou te dar 1 minuto para deixar sua mensagem para a população de Contagem, e, de um certo modo, pedir o seu voto para a população. Então, nós pedimos aqui o nosso voto, em nossas candidaturas do PSTU, no 16, nessas eleições, para discutir uma cidade que ela, de fato, seja voltado para quem produz a riqueza da nossa cidade. Então, discutindo um programa, discutindo com a população, é uma candidatura que não tem o espaço das grandes candidaturas e nem o recurso dessas grandes candidaturas, e não queremos fazer essa aliança que vai, inclusive, vender a alma para outros candidatos. Não vamos fazer isso. Vamos voltar uma candidatura para a classe trabalhadora, para os exemplos dos trabalhadores dos Estâncias Imperiais, do Jardim Eldorado, do Nacional, que fazem mobilizações e todo dia labutam com a juventude, que todo dia labutam e trabalham para uma cidade melhor e para justamente arrecadar essa riqueza. Nos sigam na nossa rede social, PSTU Contagem, e no Gustavo Olimpo 16. Certo? Fica aqui o nosso recado e venha conhecer um pouquinho do nosso programa. Candidato, em nome do Davi, da Duda, da turma de jornalismo, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, eu quero agradecer por ter assistido até o final. Uma ótima noite e até mais.